Fala galera, tudo bem? O vídeo de hoje é bem improvisado aqui para fazer de uma forma bem rápida, não deixar passar batido. Ultimamente ando meio que devendo alguns vídeos aqui, até pela correria, para conseguir conciliar tudo. Então eu tô aqui, na verdade, prestes a entrar em mais um jogo. Saí do ar agora há pouco na Band com o clássico alemão, já tem transmissão no DAZN também. Então, vamos falar um pouco sobre esse clássico entre Borussia Dortmund e Bayern, a vitória do Bayern. E um belo de um jogo, né? Foi um jogo que teve chances dos dois lados. E aí a gente pode tentar pegar alguns dos tópicos. Dessa vez a câmera vai ficar balançando aqui porque eu tô segurando na mão mesmo, tá tudo bem no improviso. Mas enfim, vou deixar passar dessa vez. Claro, não vai nem dar tempo de fazer campinho aqui dessa vez para falar, mas tem alguns tópicos que a gente pode abordar. Convido você a se inscrever. Se você não se inscreveu, clica aqui embaixo, ativa aí o sininho da notificação, deixa a curtida e deixa o seu comentário para você qual foi o ponto principal do clássico. Como eu botei até no título, né, acho que é um clássico que naturalmente passa pelos olhares para os artilheiros. Haaland de um lado, Lewandowski do outro, e não só pelas personalidades, pelas estrelas, pela expectativa que existia, mas muito também pelo que foi a partida, pelo que os dois produziram, e os dois produziram de formas muito diferentes. Então acho sim que é um clássico em que a precisão maior do Bayern acabou sendo determinante. O Lewandowski em si é algo fundamental para ajudar a explicar isso, é aquele cara que precisa de meia chance de gol para fazer o gol que decide. Do outro lado, o Haaland não teve o mesmo aproveitamento. O Haaland teve oportunidades, mais até do que o Lewandowski. O Borussia Dortmund criou. O Borussia Dortmund fez bons trechos do jogo e criou oportunidades. O que faltou foi justamente a precisão, que geralmente é um ponto forte do Haaland, mas não é que o Haaland tenha jogado mal, porque aí entra o outro lado da história. O que o Haaland produziu, saindo da referência, jogando bem distante da área de definição das jogadas, mas ganhando dos zagueiros, ou em velocidade nas projeções, na arrancada, na explosão, características marcantes dele, ou até mesmo vindo buscar jogo no meio para gerar espaço para outros jogadores. E aí a gente entra um pouco nas estratégias. O Borussia Dortmund teve um estilo muito definido logo de cara, que era a velocidade para atacar os espaços. Um jogo mais direto, não tentava disputar a posse de bola, não tentava bater de frente com o Bayern no sentido de ocupar o campo de ataque. As saídas do Borussia Dortmund eram mais diretas, e principalmente no setor do Bouna Sarr, lateral direito que substituiu o Pavard com uma lesão na coxa. Então aquele setor entre Sarr e Boateng foi o alvo do Borussia Dortmund, com o Reina jogando aberto. E aí tá um ponto, né? O Borussia Dortmund tem jogado com uma linha com 4 e não com 3 zagueiros nessas últimas semanas, e acabou sendo um time que tentava atacar os espaços com seu trio de meias, mais o Haaland. Então era o Sancho que começou na direita, Reina na esquerda, Reus por dentro e Haaland. E não era uma saída de bola que necessariamente seria curta, o que ajudava ou acabava atrapalhando a ideia do Bayern de pressionar. Então o Bayern teve muita dificuldade para encaixar essa pressão adiantada, como gosta de fazer, forçar retomadas de bola no campo de ataque. E por não conseguir fazer isso, o Bayern ficou meio que no meio do caminho. Então nem conseguia ter o controle para dominar no campo de ataque e nem conseguia evitar que a bola longa entrasse. E essas bolas em profundidade, geralmente para o setor ali do Reina e do Haaland, começaram a mostrar um caminho que poderia ser muito perigoso. Então o Borussia Dortmund foi mais perigoso na primeira parte do jogo, criou mais chances e em vários momentos faltou foi a definição, ou pelo último passe, ou pela finalização mesmo, e que o Haaland não esteve mais preciso, mais fino ali nessa definição dos lances, mas esse lado do campo, o lado esquerdo, já era um alvo. E foi alvo da bola longa, foi alvo da velocidade, foi alvo dessas bolas em profundidade, mas também foi alvo de uma exposição maior do Sarr, que errou individualmente, teve dificuldades individuais, mas também ficou sobrecarregado muitas vezes por uma falta de ajuda por esse setor. Então nem sempre o Gnabry ou o Coman começa aberto pela direita, depois inverte com o Gnabry, mas nem sempre existia ali um auxílio ao lateral na hora da recomposição. E esse espaço foi fazendo com que o Borussia Dortmund criasse vantagens. 2 contra 1, 3 contra 2, e aí entra a importância de outro grande personagem na partida, Rafael Guerreiro. Deu as assistências, ainda criou chance para outros gols, por exemplo. A bola que o Reus tem do 3-3 na reta final, que poderia ter empatado o jogo, era outro cruzamento do Rafael Guerreiro, que acabou tendo uma influência muito grande do jogo, porque por esse lado o espaço existia. O Sarr já tinha dificuldade para conter quem caísse no setor. Primeiro o Reina, depois o Sancho. Os dois fizeram partidas, acho que irregulares, Reina e Sancho, não foram ameaças constantes, mas achei que o Reina, principalmente no primeiro tempo, fez um bom jogo, dando sequência e acionando em velocidade esses ataques ao espaço, principalmente do Haaland. O Reus, que curiosamente até fazia o jogo mais apagado deles, acaba virando o cara das finalizações, vira o cara do gol, e o gol nasce justamente pela esquerda, né? Sancho
Guerreiro ultrapassando, recebendo, vantagem numérica ali, bola rolada e o Reus finalizando. Assim começa o caminho dos gols na partida. O Bayern empata ainda no final do primeiro tempo, logo na sequência com gol de falta do Alaba, mas não foi um Bayern dominante, não foi o Bayern que sufocou, que botou contra a parede, não foi, não conseguia encaixar marcação-pressão, não conseguia se colocar no campo de ataque e ainda perdeu o Kimmich, um prejuízo gigante, né? Perde seu principal organizador, o principal homem da distribuição, quem orienta a posse de bola, e hoje isso deixa ainda mais, aí fica até a preocupação para as próximas semanas, a ausência de uma alternativa ao Kimmich. O Marc Roca chegou, tá numa fase de adaptação, ainda não se sabe até que ponto ele vai ser esse cara confiável, então entre o Tolisso, com Tolisso e Goretzka formando a dupla de volantes, a característica é outra, você deixa de ter esse termômetro da distribuição na saída de bola. E aí ficava ainda mais nítido que o Bayern dificilmente seria o time confortável com a bola ocupando o campo de ataque. Mas o início do segundo tempo, aí sim, o Bayern eleva um pouco o ritmo, recupera bolas, cria chances, sai na frente, né, passa à frente no placar, passa a criar oportunidades e aí entra um período do jogo em que o Bayern pareceu até ter o jogo nas mãos, que foi um período em que o Borussia Dortmund teve muita dificuldade para dar continuidade aos lances e com o Bayern na frente, em tese não precisaria ficar exposto aos contra-ataques, poderia ele esperar um pouco mais, até baixa mais as linhas, evita tantos passes em profundidade para algo que o Borussia Dortmund estava explorando bem até então. Então, acho que o melhor período do Bayern no jogo foi essa primeira meia hora, 25 minutos iniciais do segundo tempo. Porque no primeiro tempo, embora o time tenha crescido quando o Lewandowski tem o gol anulado, que foi uma rara primeira escapada do Bayern, é verdade, já tinha tido chance ali com 1 minuto de jogo, mas eu digo em relação a ter domínio, ter controle, isso o Bayern não teve exatamente. O momento de controle do Bayern foi quando esteve na frente no placar no segundo tempo, porque o Borussia Dortmund não mostrava ter capacidade de criação para construir e botar o Bayern mais recuado, abrir espaços, quando já não tinha campo para acelerar, e aí o Bayern tinha um contra-ataque à disposição, tanto que o terceiro gol era algo meio anunciado, né, que em algum momento teria campo para acelerar e definir no contra-ataque. O surpreendente é que sai o terceiro gol, mas logo depois o Borussia Dortmund volta para a partida de novo, com a bela bola enfiada do Guerreiro para o Haaland descontar. Então depois do 3-2 o jogo ganha vida de novo. Então foi um belo de um clássico, um jogo aberto, um jogo com chances para os dois lados, um jogo com bons períodos dos dois lados, e se a abordagem da partida é em relação aos dois artilheiros, Haaland e Lewandowski, eu diria que o Haaland fez uma partida muito boa em termos de participação, de gerar vantagens, mas não foi o definidor como costuma ser e como precisaria ser num duelo tão importante como esse, contra um adversário tão implacável quanto é o Bayern. E do outro lado, o Lewandowski precisou de muito pouco para mostrar o que ele é hoje, em termos de goleador, de definidor de jogadas e de partidas. Com meia oportunidade, ele tá lá e converte. É verdade que ele ainda teve 2 gols anulados, né, 2 gols anulados por impedimento, então poderia ter saído até com maior participação e mais gols, mas foi um belo de um clássico, um jogo aberto, um jogo que teve o Bayern vencendo mais uma vez o Borussia Dortmund no clássico, vantagem do Bayern, que assume a liderança, o Leipzig tinha assumido provisoriamente ao vencer mais cedo, então os dois estavam com campanhas iguais, Borussia Dortmund e Bayern, né? Entraram no clássico inclusive como Bayern melhor ataque, Borussia Dortmund melhor defesa, deu Bayern num jogo aberto, num jogo pouco controlado, que teve momentos para os dois lados, faltou um pouco de precisão para definir melhor do lado do Borussia Dortmund, sobrou capacidade de decisão para os jogadores do Bayern. Mesmo sem fazer uma grande partida, ou sem dominar, como a gente já viu o Bayern fazer em outros momentos, o Bayern sai com os 3 pontos e com a preocupação em relação ao Kimmich. É isso, era rapidinho aqui hoje, só para não deixar passar batido um jogo tão importante na Bundesliga nesse sábado. Conto aí com os comentários de vocês. Em breve eu volto com novos vídeos, com outros jogos desse fim de semana. Vocês podem até deixar aqui nos comentários sugestões de outros grandes jogos desse fim de semana pela Europa. E aí eu gravo já um pouco mais direito, não improvisado como foi aqui na correria. Um abraço, até a próxima.